Vamos ler então Abacuque, capítulo 2, versos 13 e 14. Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Amém? Vamos orar. Pai, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, o nosso louvor, a nossa gratidão, abrimos o coração diante de Ti e pedimos que o Senhor fale conosco, dando revelação da Tua palavra, sabedoria e entendimento, ó Pai, porque a Tua palavra não é letra, mas a Tua palavra é espírito e vida, e produz mudança na vida de cada um de nós, Pai. Nós nos submetemos ao Senhor e repreendemos em Teu nome, Jesus, todo espírito de confusão, de incredulidade, toda cegueira, toda distração, nós repreendemos em nome de Jesus, e nos entregamos, ó Pai, completamente nas Tuas mãos nesta hora, e pedimos que fale ao nosso coração, que o Senhor produza vida em nós, através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, e que nunca volta vazia, Senhor. Alcance toda a Tua igreja, também aqueles que não puderam estar aqui, nossos irmãos que estão hospitalizados, lutando contra uma enfermidade, contra um mal, nós nos unimos a eles, ó Pai, em fé, e declaramos cura sobre o Teu povo, abençoamos a vida do irmão Elcio Luiz, que está internado, Senhor, pedimos a Tua graça sobre a vida dele agora, manifesta, Senhor, sobre o irmão Elcio, naquele hospital, o poder do Senhor, curando, Senhor, transformando e abençoando poderosamente a vida dele, Pai, e todos aqueles que necessitam de graça, de milagres, de bênçãos do Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, o profeta Abacuque, falando da parte do Senhor, a respeito do fim dos tempos, e algo que tem nos chamado muito a atenção nestes dias, são os sinais da volta do Senhor, que estão se cumprindo a cada dia mais. Quando olhamos, por exemplo, para a situação que envolve Israel, nós podemos ficar alertas, porque segundo a palavra de Deus, Israel é como se fosse um relógio de Deus, o calendário de Deus para o cumprimento das promessas de Apocalipse, das promessas sobre os finais dos tempos, a volta de Jesus, a grande tribulação, arrebatamento da igreja, grande tribulação, a volta triunfal de Cristo, o milênio, o grande relógio de Deus para entendermos as épocas é Israel. E nós vemos os acontecimentos, todo o cenário envolvendo Israel se cumprindo de uma forma muito clara para que o arrebatamento da igreja de Cristo aconteça a qualquer momento. Então fiquem preparados, a igreja deve estar preparada, porque a qualquer momento a trombeta de Deus soará, os mortos, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, e estaremos assim para sempre com o Senhor. E Abacuque fala destes dias finais, e uma das coisas que nós lemos aqui no versículo 13, é que o trabalho das nações será só para satisfazer o fogo, as nações se afadigam em vão, conforme o apóstolo Pedro também prega na sua segunda epístola, a terra será destruída no final por fogo, todas as riquezas das nações, todo o trabalho das nações e dos povos será
queimado será desfeito em chamas de fogo. É o que diz a palavra de Deus. Então, no final dos tempos, tudo vai ser para satisfazer o fogo, mas vai permanecer para sempre aquele que serve ao Senhor e que tem a vida eterna. Porque Abacuque diz no verso 13: acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas em seguida ele diz: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Há uma promessa de destruição de toda a terra com fogo, e Deus criar novos céus e nova terra, mas há uma promessa também, que Deus vai encher a terra, Deus vai encher a humanidade, nestes dias finais, antes do arrebatamento da igreja, com o conhecimento da glória de Deus, de tamanha grandeza, que toda a terra será cheia deste conhecimento da glória do Senhor. Nós precisamos entender que a glória do Senhor, a que se refere o profeta Abacuque, é a presença manifesta de Deus, o resplendor do Senhor, suas maravilhas, seus feitos poderosos, a glória do Senhor, a presença exaltada do Senhor, a majestade dele. Quando nós buscamos que a glória dele nos envolva, que a glória dele nos encha, nos cubra com a sua grandeza, nós estamos dizendo: Senhor, venha derramar tua presença, venha manifestar-se no nosso meio, venha mostrar o teu resplendor, a tua soberania, a tua santidade. Então a glória de Deus vai encher a vida e toda a face da terra. É importante nós observarmos sobre isso, que a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 6, versículo 3, o seguinte: Isaías capítulo 6, versículo 3: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Os serafins cantavam na presença de Deus, que estava sentado num alto e sublime trono, como viu o profeta Isaías. E aqueles serafins, seres angelicais, tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Digam comigo: toda a terra está cheia da tua glória. A Bíblia diz aqui que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Se nós lermos também o Salmo 19, no versículo 1, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19, no versículo 1, a palavra de Deus nos revela: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Os céus revelam, os céus declaram, manifestam a glória do Senhor. Portanto, irmãos, nós podemos concluir, olhando para estes textos, que a glória de Deus está sobre toda a terra. A presença de Deus enche toda a terra e céu. O próprio céu declara a grandeza e a majestade do Senhor. Os céus proclamam a gloriosa presença e soberania do nosso Deus e Pai. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Deus é tão grande, irmãos, tão soberano, tão maravilhoso, que a terra é pequena perto da grandeza do Senhor.
A terra se torna pequenininha para comportar tanta grandeza, tanta majestade, tanta glória como o nosso Deus tem. Ele é glorioso. O profeta Isaías, quando fala da criação, cita ilustrações dizendo que Deus pegou montinhos de terra com as suas mãos para criar as montanhas, as cordilheiras que nós vemos hoje em tantos lugares. Deus ajuntou as águas dos oceanos na concha da sua mão. Deus é tremendo, Deus é grande, a glória dele enche toda a terra, enche todo o céu, o universo inteiro é pequenininho perto da grandeza do meu Deus, do teu Deus, do nosso Senhor glorioso e soberano. Deus é grande, Deus é maior. É nesse Deus que eu e você cremos. É nesse Deus criador dos céus e da terra, que criou com a sua palavra todas as coisas. É nele que eu deposito a minha confiança. É nele que você tem depositado a tua fé. Deus é glorioso. Diga comigo: a glória de Deus enche toda a terra, todo o céu, todo o universo. A glória de Deus enche tudo. Mas aí nós voltamos para o profeta Abacuque, que numa referência ao que vai ser no final dos tempos, diz que a terra se encherá, algo para o futuro. A terra vai se encher. E Isaías diz que a terra já está cheia. Os serafins adorando a Deus diziam: a terra está cheia da tua glória. E aí nós podemos nos perguntar: mas a terra está cheia, ou a terra será cheia da glória do Senhor? O que Abacuque diz, irmãos, é algo para nos chamar a atenção e nos convidar para uma vida mais profunda com Deus. Porque Abacuque não diz que a terra vai ser cheia da glória do Senhor. Abacuque diz, voltando a Abacuque 2,14, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A glória de Deus está sobre toda a terra. A glória de Deus está ao nosso redor. A presença manifesta e gloriosa deste Deus tão poderoso, todo-poderoso, criador de todas as coisas. A glória dele está ao nosso lado. Olhando para o céu, nós vemos a glória de Deus. Olhando para as coisas que ele criou, nós contemplamos sua glória. Ele está perto de nós. Mas falta conhecimento da glória do Senhor. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Conhecimento da glória do Senhor fala sobre um conhecimento prático, uma experiência pessoal, um encontro pessoal com Deus. Conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar, fala de uma vida onde a presença de Deus é tão forte na nossa vida, que Ele nos envolve por completo, como se estivéssemos submersos nas águas do mar, como se estivéssemos tomados e levados por uma inundação da presença dEle, como diz Isaías 59:19. É algo tão forte, é algo tão completo, que nos envolve. É um conhecimento não teórico. A Bíblia não diz assim que a terra se encherá do conhecimento da doutrina do Senhor. É importante conhecer as doutrinas da Bíblia, mas não é o conhecimento da doutrina ou do estudo disso ou daquilo que vai transformar a nossa vida. A Bíblia não diz aqui que o conhecimento da palavra do Senhor vai encher toda a terra, não. A Bíblia diz que o conhecimento da glória do Senhor vai envolver e vai encher toda a terra. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Não um conhecimento de um assunto, não um conhecimento de um tema, não um conhecimento que incha, que ensoberbece, mas um conhecimento pessoal deste Deus
Deus que está conosco, que anda conosco, que habita com o humilde e quebrantado de coração. Esse conhecimento pessoal da presença gloriosa de Deus vai encher toda a terra, vai encher a nossa vida como uma inundação, como as águas cobrem o mar. Irmãos, nós não podemos conhecer Deus só de ouvir falar. Eu ouço sempre falar de Deus, e eu acho tão bonito isso. Nós podemos ler a história de Jó, que foi tão paciente e perseverante nas tribulações, mas no final do seu livro Jó declara: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Houve um momento na vida de Jó, que já era uma pessoa temente a Deus, fiel aos preceitos de Deus na sua época, era um homem que obedecia à palavra, mas houve um momento em que Jó, ele teve um conhecimento prático da presença do Senhor, ele teve um conhecimento pessoal da glória do Senhor, e é isto que Deus está fazendo e quer fazer na nossa vida nesses dias. Diga comigo: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Mas, irmãos, para que isso aconteça, é necessário pagar um preço. Há um preço a ser pago para que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Há um preço a ser pago por mim e por você. Nós precisamos entender bem que a salvação que nós temos é pela graça de Jesus Cristo. Devemos edificar a nossa vida e reconhecer profundamente a necessidade que nós temos da graça de Deus. Porque nada do que alcançamos de Deus ou em Deus é pelo nosso merecimento, mas sim pela fé que nós temos em Deus, e Ele derrama gratuitamente, Ele nos dá pela sua graça as grandezas e as promessas que Ele tem sobre a nossa vida. Diga: eu sou salvo pela graça de Jesus Cristo. Eu não mereço, você não merece, mas Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Agora existe uma outra realidade. Se nós queremos que esta graça alcance toda a terra, se nós desejamos que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, nós precisamos pagar um preço para que o reino de Deus seja estabelecido em cada pessoa, para que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória. Nós precisamos pagar um preço, temos que ser testemunhas vivas de Jesus Cristo aqui na terra. Nós temos que ser testemunhas do Senhor. Nós precisamos pagar um preço. Há um preço a ser pago para conquistar a terra para Jesus. Se nós queremos ver toda a humanidade conhecendo a glória de Deus, nós precisamos nos dispor a pagar esse preço. Eu quero ler o que Jesus falou em Mateus capítulo 25, a respeito das 10 virgens. Mateus 25, versículo 7. Diz assim: então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês.
vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Há um momento em que a porta é fechada. Todo mundo está vendo aqui? Diga comigo, há um momento em que a porta será fechada. Então, irmãos, o que Jesus nos ensina aqui nesta parábola das 10 virgens? As 10 virgens simbolizam a igreja. Por que virgens? Porque a igreja é formada por pessoas que se consagram a Deus, que se separam da contaminação do pecado, e estão à espera do Senhor, do noivo que é Jesus. Por isso Jesus usa essa ilustração das 10 virgens para simbolizar a igreja, para simbolizar a nossa vida. E neste texto Jesus, falando sobre a volta dele, a volta do noivo, a vinda de Jesus, a segunda vinda dele para levar a igreja para o céu, ele fala que destas 10 virgens, 5 eram prudentes, e tinham as suas lâmpadas acesas, e tinham óleo de reserva para abastecer as suas lâmpadas, e outras 5 eram imprudentes, eram loucas, insensatas, e tinham a sua lâmpada acesa, mas não tinham óleo para mantê-las acesa continuamente. E diz o texto que elas dormiram porque o noivo estava demorando para voltar, e quando houve um sinal da volta, da chegada do noivo, todas elas acordaram, pegaram as suas candeias, as suas lâmpadas. Eu tenho aqui uma candeia que veio de Jerusalém, era uma botijinha de barro, uma lamparina pequenininha, com um pavio, e lá dentro era colocado azeite, e a quantidade de azeite nessas candeias da época é pequeno, e dava para manter a lâmpada acesa por 3, 4 horas aproximadamente. Então a pessoa que tinha a sua candeia, a sua lâmpada acesa, ela tinha que levar um pouco mais de óleo, ela tinha que ter uma bolsa com mais óleo, para daí algumas horas abastecer a candeia novamente. E o que acontecia? 5 noivas, 5 daquelas virgens, elas tinham a candeia acesa, e elas tinham uma bolsa com azeite para abastecer a candeia e não deixá-la apagar. As outras 5 tinham a sua candeia acesa, e só isso, eram insensatas. A igreja muitas vezes é formada desta forma, desta maneira. Tem pessoas que estão cheias do poder de Deus e buscam, e tem outros que apenas foram salvos, estão acesos neste mundo de trevas, eles têm uma luz, mas eles não pagam o preço, não oram, não buscam mais o azeite e a presença de Deus. A lâmpada está acesa quase que pela misericórdia de Deus. Mas disse Jesus, que no momento em que o noivo apareceu, todas acordaram. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão se apagando. Olha, me dá um pouco do óleo que você tem aí na sua bolsa, porque a minha lâmpada está apagando, me ajude. Mas as prudentes responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Guarde esta palavra de Jesus: vão comprar óleo para vocês. Compre o óleo, pague o preço. A tua lâmpada está acesa pela graça de Jesus, que você foi salvo e tirado das trevas e transportado para a luz que é Jesus. Mas ele diz: compre o óleo, não deixe faltar o óleo. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada.
elas decidiram tarde demais comprar o óleo. Já era tarde, mas aquelas que haviam pagado o preço e comprado o óleo e estavam preparadas, entraram para o banquete nupcial. Irmãos, é necessário pagar um preço para se manter cheio da presença de Deus. Jesus também fala em Apocalipse, no capítulo 3, a respeito de que há um preço a ser pago quando nós queremos viver na presença de Deus. Apocalipse 3, versículo 17 em diante. Apocalipse 3, vamos ler o 16 em diante. Apocalipse 3, 16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Irmãos, para que a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor, eu e você precisamos pagar um preço. Para alcançar multidões para Jesus e encher esta cidade com o conhecimento de que só Ele é o Senhor, só Ele é o Salvador, só Jesus reina e reinará para todo sempre. Eu e você temos que pagar um preço para manter esta lâmpada acesa e a glória de Deus se manifestando na nossa vida. Jesus fala com aquela igreja que se considerava abençoada. Jesus exorta aqui a igreja de Laodiceia, que achava que era uma igreja rica, uma igreja poderosa, mas na realidade eram pessoas mornas. E Jesus diz para eles: vocês não reconhecem que são miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e estão nus? Aí ele diz no verso 18: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Este ouro refinado no fogo, a glória de Deus no nosso meio, tem um preço a ser pago. Tem que pagar um preço, irmãos, da oração, do jejum, do clamor, da perseverança, da dedicação. Compre de mim ouro provado no fogo, e você se... O que mais Jesus diz? Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Para estar vestido de branco perante o Senhor, vestes de santidade, tem um preço a ser pago. Tem o preço da renúncia, tem o preço da vigilância para não cair em tentação. Manter suas vestes brancas na presença de Deus exige que você se comprometa com Deus, tem um preço a pagar e ficar atento para não cair nas ciladas de Satanás. Compre de mim, disse Jesus. Ele estava dizendo: não pense que vai ser moleza, porque o caminho de Deus, irmãos, não é um caminho largo e espaçoso, não. É um caminho estreito e apertado, mas é o caminho que conduz à eternidade com Ele. Tem um preço. Tem o preço da vigilância, do compromisso, da santidade, da renúncia. A cada dia morro, diz o apóstolo Paulo, para que Cristo viva em mim. Já estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Tem um preço. E ainda Jesus continua: e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar.
A visão de Deus tem um preço. Se você não persevera, se você não busca ver as coisas com os olhos de Deus, se você não paga o preço da fé, da confiança, da oração no Senhor, você nunca vai enxergar o que Deus está enxergando. Quando Deus olha para este mundo, Ele vê que os campos estão brancos para a ceifa. E muitas vezes nós olhamos e só vemos problema, só ficamos desanimados e não temos a visão de Deus. Tem um preço. Para que a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor, nós temos que pagar um preço. Diga para quem está do teu lado: você precisa pagar um preço. Agora, irmãos, olha aqui, preste muita atenção. Esse preço vai ser pago, e agora o preço é mais barato. Porque se você não pagar o preço agora, que você tem oportunidade de servir a Deus e de honrar o teu Salvador, na eternidade você vai pagar um preço muito mais caro. Na parábola dos talentos, Jesus deixou claro que aqueles que pagaram um preço para multiplicar o seu talento e apresentar o talento multiplicado para o seu Senhor, eles receberam o gozo eterno. Mas aquele que não quis pagar o preço para multiplicar o seu talento e o enterrou, e quando o Senhor voltou, devolveu o talento que havia enterrado diante do seu Senhor, o preço que aquela pessoa pagou na eternidade foi muito pior. Pense no preço que vai ser na eternidade, se você não cumprir o teu chamado e o propósito de Deus para a tua vida. Quantas pessoas deixarão de ser salvas, porque você não paga o preço do jejum, da oração, do evangelismo, da liderança, do trabalho na obra do Senhor? Quantos deixarão de ser alcançados? Quantos deixarão de ser libertos? Quantos deixarão de conhecer a glória do Senhor, porque você ou eu não pagamos o preço? Aí um dia nós vamos comparecer diante do Senhor, e aí o preço vai ter que ser pago. O preço agora é muito mais barato. Basta agora você se envolver, você se dedicar, mas lá na eternidade, aquilo vai custar muito mais caro. Seus talentos enterrados custarão caro na eternidade. As pessoas que não foram alcançadas ou tocadas porque você negligenciou pagar um preço, o preço depois vai ser cobrado muito mais caro. Irmãos, existe uma situação que nós temos que vencer. É o espírito do anticristo. Espírito do anticristo. O apóstolo João fala sobre isso no capítulo 4 da sua primeira epístola, no versículo 3. Não é a pessoa do anticristo. É diferente essas duas coisas. Na Bíblia fala sobre a pessoa do anticristo, que será um homem, um governante, que vai levar a paz a Israel, vai parecer que é o Salvador de Israel, o Messias, mas na realidade ele se opõe a tudo que é de Deus, e ele é o anticristo. Mas o apóstolo João, que escreveu há muitos séculos atrás, e disse já naquela época, que o espírito do anticristo já estava no meio deles, é intrigante, e nós precisamos entender o que é isso, o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, irmãos, é uma obra demoníaca tão forte, que tenta parar a manifestação da glória de Deus no nosso meio. Porque anticristo literalmente significa anti-ungido. Cristo em grego significa o ungido. Assim como Messias também significa ungido, porém em hebraico. Anticristo, anti-ungido, anti-unção. E o mesmo apóstolo João, que fala sobre este espírito do anticristo, que já está no meio de nós,
Se você nunca leu, você leia a epístola de João inteira, é tremenda. Esse mesmo João diz que nós somos ungidos do Senhor. Nós temos a unção do Espírito Santo. A Bíblia diz, nós possuímos a unção do Espírito Santo. Então o espírito do anticristo é uma ação demoníaca no meio da igreja, atacando as pessoas para impedir o mover e a unção de Cristo, a unção do Espírito Santo no meio de nós, para manifestar a glória de Deus. O espírito do anticristo tenta atrapalhar e atrasar a manifestação da glória de Deus no meio da igreja. E nós temos que combater esse espírito do anticristo, pagando um preço. Temos que orar, temos que jejuar. Irmãos, eu tenho visto que nesses últimos meses, muitas pessoas na igreja têm pagado um preço para que a unção de Deus se manifeste. Quem pode dar um glória a Deus? Muitos têm pagado um preço jejuando. Eu tenho visto pessoas da liderança da igreja consagrando constantemente jejuns e orações. Sexta-feira agora, das 8 horas da sexta-feira até as 8 horas da manhã do sábado, nós tivemos aqui na igreja 12 horas de oração. Foi um tempo de clamor, foi um tempo precioso de busca da presença de Deus. E eu vi aqui em cada horário, irmãos, dezenas de pessoas, centenas de pessoas até, estavam orando, buscando, adorando ao Senhor, pagando um preço para que a manifestação da glória de Deus, para que o conhecimento da glória de Deus encha a terra como as águas enchem o mar. Eu tenho visto líderes de células pagando um preço, ganhando almas, levando pessoas a Cristo, fazendo discípulos a cada dia. E Deus tem manifestado a sua glória. Deus tem operado. Quem aqui tem recebido milagres de Deus nos últimos meses na sua vida? Se você recebeu um milagre de Deus nos últimos 3 ou 4 meses, aqui na igreja, ou na tua célula, por causa da oração, por causa da tua fé em Jesus, fica de pé para dar glórias ao Senhor. Se você tem recebido, alguma coisa aconteceu que você pode dizer, olha, não fui eu, nessa causa era impossível, mas Deus fez o sobrenatural. Olha quantas pessoas, pode olhar de um lado para o outro, irmãos. Pode aplaudir fortemente o Senhor Jesus. Pode aplaudir porque a glória é dele. A glória é dele. A glória é dele. Deus operou. Vem aqui, irmã Orcalina. David, vem cá. Pastora Débora. Quem sente no coração também, mais 1 ou 2 pessoas, Deus fez algo muito grande na tua vida, que só Ele podia ter feito, e a glória dEle se manifestou. Vem aqui, mais 1 ou 2 pessoas para contar o que Deus fez. Glória a Jesus, pode assentar-se. David, o que aconteceu? Glória a Deus, eu já contei o testemunho aqui, numa terça-feira, que o pastor pediu para mim contar, né? Que eu estava com suspeita de tuberculose. Suspeita não, estava com tuberculose. E através da oração, da busca ao Senhor, o Senhor me deu a cura em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus curou. Ele estava com a tuberculose. Quando o médico foi fazer o exame, já não tinha mais. Deus é fiel. Glória a Jesus. Juliana. Eu tenho o testemunho do meu esposo, que nós ficamos quase 1 ano separados. E eu não abandonei a igreja, pelo contrário, me peguei mais ainda em Deus. Agradeço os meus líderes, a Marta e o Carlos, que me ajudaram muito. Ele foi batizado esse ano e agora já está fazendo escola de líderes. Glória a Deus. E essa semana, eu tenho um testemunho assim, maravilhoso. Há quase 2 anos atrás, que eu trabalhava na Droga Raia, eu sou farmacêutica, e um médico pediatra me ofendeu com palavras de baixo escalão, jogou dinheiro na minha face. E eu fiquei em dúvida, né? Falei assim, gente, eu vou processar um médico. Aí fui um advogado, um amigo do pastor Júnior, ele falou, não, você vai.
e você vai ganhar a causa. Eu falei, ai, Senhor, vamos lá, né? E essa semana saiu, ele foi condenado no caso, aí teve a indenização e ele vai ter que pagar essa semana, 10 salários mínimos. Amém. Deus te honre. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos dar glória ao Senhor. Irmã, Tudo bem, graças a Deus. quantas paradas cardíacas? Ela sabe, eu não sei. Vem cá, Sandra, vem falar. A irmã Orcalina, qual a idade, irmã? Hã? Sua idade? 74. 74 anos. Há 2 meses atrás, mais ou menos, foi um mês. Ela ficou muito enferma, teve um infarto E 10 paradas. e 10 paradas cardíacas. O que os médicos diziam? Qual era a expectativa? Nenhuma. Era um caso muito grave, né, pastor? Era para Deus mesmo. É para a honra e glória dele que ela está aqui. Um infarto, 10 paradas. Está aqui a irmã. Não lembro. Não lembro. Ela não lembra de nada, ela só sabe que ela está aqui hoje para dar glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar glórias ao Senhor. Isso é manifestação da glória de Deus. Pode aplaudir e pode dar um glória a Deus bem gostoso. Glória a Deus. Que bênção, né? Mais alguma coisa? Eu quero isso agradecer os pastores, os líderes de célula, os irmãos, porque eu sei que todos estavam em oração, a gente podia sentir a presença do Senhor nas orações. Então eu quero agradecer muito, 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 muito. Amém. Que Deus é maravilhoso, Ele é o Deus do impossível. Podem crer. Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe, minha querida. Irmãos, é a glória de Deus se manifestando. Graças a Deus, irmã. Além dos testemunhos que eu já dei, tenho mais muito, muito mesmo. Porque eu tinha uma bisneta que estava no mundo, jogada. E Deus trouxe ela para minha casa. Glória a Deus. E para a graça do Senhor, nasceu um neném. Está com 11 dias hoje. E ela já mudou totalmente. Glória a Deus. E com a célula em casa, me ajudou mais ainda. E eu, além da parada cardíaca que eu tive, que puseram o aparelho, meu aparelho não está funcionando. Quem está funcionando é meu coração. Glória Porque a quem Deus. operou foi Jesus. Glória a Deus. E teve o câncer que a senhora... Teve o câncer, estou fazendo os exames. Vou fazer agora mais um, dia 13, que já fiz um segunda-feira. Aguentando todas essas barreiras com essa menina. Mas o Senhor é muito grande e forte, e as orações da igreja e de todos os irmãos, que dá força para mim, porque eu não tinha. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. A irmã Cícera já foi curada do câncer, já venceu. Deus é fiel. Vou deixar a pastora por último. Irmã Célia. Eu quero agradecer a igreja, quero agradecer muito a pastora Célia, que esteve na minha casa. E, através da oração da pastora Célia, eu vim para a igreja numa situação muito complicada. O meu filho tinha saído de casa, um moço formado, muito bem, trabalhando, e se envolveu com coisas erradas e saiu de casa. Isso faz 4 anos. Então, há 4 anos, nós estamos orando, o pastor sabe disso. Passei por vários tratamentos, parei minha vida. E, há uma semana atrás, eu recebi um telefonema dele. E ele disse: mãe, eu estou na frente da casa. É uma casa que a gente estava limpando para alugar. E eu disse: você está em frente da casa para avaliá-la, para vender? Porque o pai faleceu e ele queria parte dele. E a gente orando, para que ele não gastasse mais dinheiro do que já gastou, não colocasse a perder mais dinheiro. E ele disse: não, eu estou na frente da casa para vir morar nela. Glória então,
Ele está voltando, eu não sei onde ele esteve, eu não sei o que ele fez. Eu só disse assim: meu filho, você está precisando de ajuda. E do que vale uma mãe se não puder ajudá-lo na hora que você precisa? E ele disse: a minha irmã, porque a casa é dela também. E eu disse: quando a sua irmã precisar, eu ajudo ela, agora eu ajudo você. Então nós estamos com o coração muito apertado e pedindo a Deus muito mais ainda, porque Ele chega a semana que vem. Glória a Deus. Então, isso que eu estou falando é só o início de uma proposta de Deus, de um milagre de Deus. Amém. Né? Eu pretendo futuramente contar esses 4 anos de sofrimento para animar as mães, para dizer às mães que nunca desistam. Glória a Deus. Que Deus ouve e nos atende. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. 4 anos de luta, de espera. Essa luta está chegando ao fim. Deus é fiel. Amém. Grupo de louvor já pode ir para o altar. Vamos ouvir o testemunho também da pastora Débora. E tudo que nós temos ouvido aqui, irmãos, a conclusão é uma: Deus quer manifestar a glória dele, para que toda a terra seja cheia do conhecimento desse Deus glorioso que opera maravilhas. Amém? Glória a Deus. Paz seja convosco, irmãos. Amém? Há um tempo atrás, no mês de julho, eu fui fazer um check-up no cardiologista. E na hora que fez o ultrassom para ver a veia daqui do pescoço, a médica falou para mim: tem algo muito estranho, tem algo preocupante. E ela pediu então um ultrassom só da tireoide. E foi constatado que mesmo, como chama? Nódulo e um cisto. E um nódulo com raiz. E aí o médico, logo que eu levei, ele pediu: vai ter que fazer uma biópsia. E então, nós fomos juntos. E para a glória de Deus, aquilo que Deus faz, Ele nos mostra. E nós chegamos lá. Eu estava lá para fazer a biópsia e um médico falou assim: o que parece que você tem parece um queloide, porque é algo assim que já mexeu, parece que é uma ferida que já sarou. Irmãos, e glória a Deus, tudo aquilo que era um nódulo, um cisto, eu fiz a biópsia. Para fazer a biópsia foi difícil, porque o médico disse: já não tem mais líquido, já está seco, já foi curado. E eu creio que foi numa terça-feira, num dia que o pastor Valério falou, se alguém precisava de um milagre, eu subi aqui e ele chamou os obreiros, os pastores para ungir. Ainda algumas pessoas falaram para mim: toma o óleo, né, para que era para eu ungir. Eu falei: hoje eu preciso de um milagre. E eu creio que naquele dia Deus fez um grande milagre na minha vida. Aleluia. E essa semana eu fui buscar, o pastor Valério buscou para mim os exames hormonais. E até nisso, Deus foi tão fiel, tão maravilhoso, que tudo está normal para a glória do Senhor. Isso são coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Para Ele toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Jesus. Fica de pé. Esse Deus está conosco, irmãos. E Ele nos convida a conhecer a glória dEle. Não apenas conhecer uma teologia sobre Deus, mas conhecer a presença manifesta dEle. Da presença e do poder de Deus, mas eu só sei que Ele enche toda a terra com a sua glória, e Ele vai operar na tua vida hoje. E eu creio que Deus vai te encher com essa glória. Vamos pedir para Ele: Senhor,
mostra-me tua glória, eu quero ver tua glória, eu quero conhecer, não te ouvir falar, quero conhecer tua glória. Deus vai operar na tua vida, aleluia, entrando nessa nuvem, entrando debaixo dessa glória dele, mas dizendo para ele: Senhor, eu quero conhecer, quero experimentar a tua presença, eu quero cura, eu quero milagre, Pai. Eu sei que o Senhor pode, aleluia. Aí nós te damos toda a glória pelos testemunhos que temos ouvido, nós te damos toda a glória, Pai. Manifesta de novo a tua glória, porque o Senhor é o mesmo a cada dia, Jesus. Manifesta, Senhor, o teu poder. Eu creio, eu creio no teu poder. Você quer conhecer a manifestação da glória de Deus na sua vida? Vem aqui na frente para orar. Vem aqui para frente diante do altar. Clamar isso e dizer: Senhor, mostra-me, mostra o teu poder. Se você precisa de uma cura, Ele vai te curar hoje. Se você precisa da manifestação da glória de Deus na tua família, Deus vai operar agora. Aleluia! Ah, Jesus! Deus, a presença dele é gloriosa. É uma nuvem de glória do Senhor. Você pode entrar dentro dessa glória dele.
sinal da tua glória. Vai dizendo para ele: eu vou pagar o preço, Jesus, para que toda a cidade, para que toda a terra conheça a tua glória, conheça a tua glória. Do que depender de mim, Jesus, esta cidade vai conhecer a glória do Senhor. Nós rejeitamos todo espírito do anticristo que impede a manifestação da glória, que luta contra a liberação do Espírito Santo e da unção. Nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, toda a terra será cheia do conhecimento da tua glória, como as águas enchem o mar. Espírito Santo, o Senhor está nos enchendo como uma inundação. O Senhor está nos enchendo, Espírito Santo, como as águas envolvem todos os oceanos e mares. O Senhor está envolvendo a tua igreja com a manifestação do teu poder. E a tua glória vai raiando, a tua glória vai surgir, a tua glória vai se manifestando. Aleluia! Eu já vejo a glória, Pai, já sinto a glória do Senhor, já sinto a glória. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. A glória do Senhor brilha sobre você. Aleluia! Aleluia! Eu não tenho medo. Eu quero essa presença. Eu quero essa unção sobre a minha vida. Cante, eu não tenho medo. Eu quero a tua unção, Pai. Eu não tenho medo. Eu quero essa presença. Eu quero me entregar. Glória a Jesus. Diga comigo: toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Eu vou pagar o preço, e isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus operou na tua vida hoje. Você vai testemunhar que a glória de Deus enche a tua vida de uma